salve! Estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 170. Dessa vez aqui com Felipe Ribeiro, falando sobre o 15 de novembro, se é a proclamação da República ou o golpe, que foi ao ar pela Rádio Antena Zero no dia 25 de outubro de 2018. Todas as quintas vão ao ar os programas Desobediência Sonora, às 18 na Rádio Antena Zero com novas entrevistas e das 22 à meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira, com seleção musical e nosso arquivo de podcast. Mais sobre nosso trabalho no desobedienciasonora.milharal.org. Salve, estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E a gente está aqui numa época histórica um pouco complicada no Brasil, com esses fascistas aí subindo no poder e gente comprando a ideia. E a gente resolveu então fazer uma série aí de programas falando sobre história, né? Porque afinal, se o pessoal tá com problema de entender a história, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto agora. Ainda estamos em novembro, vamos falar um pouco hoje sobre o que falam que é a proclamação da República, mas na verdade aqui o Felipe vai falar se a proclamação da República foi um golpe. E aí a gente vai fazer essa conversa hoje com o Felipe, historiador, vai conversar um pouco com a gente sobre essa época aí. Valeu por ter colado, Felipe. Valeu, obrigado por me convidar. Tamo aí. E Felipe, começando, para quem não tá muito a par, dá um panorama mais ou menos como era essa época dessa transição que foi do golpe o golpe ou proclamação da República, né? Vou sempre me confundir no Brasil Império para essa parte. Então, o Império era uma monarquia, né? Obviamente, você tinha um regime constitucional representativo, você tinha uma constituição funcionando, uma constituição liberal, que garantia uma série de direitos e estabelecia uma série de garantias para os cidadãos e também uma série de deveres a serem cumpridos. E você tinha instituições liberais funcionando não tão diferentes do que a gente tem hoje, no sentido de que você tinha divisão de poderes, um legislativo, um parlamento que tinha uma Câmara dos Deputados, um Senado, só que o Senado naquela época ele era vitalício. Um senador, quando virava senador, ele era senador até a morte. Quase igual hoje, né? Um pouquinho. E um judiciário também funcionando. E um executivo que era dividido entre o imperador e os ministros. A grande diferença é que era um regime parlamentarista, então o parlamento ele era fundamental nesse regime, ele estabelecia uma série de regras, inclusive interpretava a Constituição muitas vezes. E você tinha um quarto poder também, que é uma coisa que a gente não tem hoje na República, que é o poder moderador, que era um poder exclusivo do imperador, né, que possibilitava ao imperador, por exemplo, dissolver a Câmara dos Deputados quando havia conflito entre o parlamento e o gabinete, e também apontar os ministros, nomear os ministros que iriam ser o governo do país naquele momento. Apesar de parecer que ele também apontava os senadores, o Senado era composto por uma lista tríplice. Quando você tinha eleição para senador, os três mais votados naquela província, naquela época eram províncias, né? Os três mais votados, eles se formavam uma lista tríplice que ia para o poder moderador, e ao longo do regime foi sendo comum que o imperador consultasse os ministros dele para decidir qual dos nomes que compunham a lista iria para o Senado. Então, geralmente, um sujeito só alcançava o Senado quando ele já estava muito bem estabelecido na política imperial, já tinha um prestígio grande, já tinha uma experiência bastante considerável. Aí ele ia para o Senado, onde ficavam as principais lideranças dos partidos políticos. Então, o imperador tinha bastante poder, mas esse poder não se dava num vácuo. Você tinha uma série de regras escritas e não escritas de como era essa relação entre Senado, entre imperador, parlamento e o governo, que se chamava de gabinete ministerial, que eram os ministros. E a partir
da metade do século XIX, do final da década de 40, você passou a ter a figura do presidente do conselho, que era uma espécie de primeiro-ministro que o imperador apontava, geralmente do partido que estava em maioria no parlamento. Não sempre, por vezes ele também apontava alguém que estava de um partido que não estava em maioria no parlamento, quando havia principalmente um conflito entre parlamento e gabinete, e uma impossibilidade de um sujeito de um partido que estava em maioria assumir o poder. E aí você tinha as chamadas inversões partidárias. Então, esse presidente do conselho, ele passa a ser uma figura, uma espécie de primeiro-ministro. Não, um primeiro-ministro, né? Que a partir de então o imperador aponta essa figura. E aí essa figura geralmente é responsável por nomear os outros ministros, definir os outros ministros e ser uma espécie de chefe do ministério, assumindo uma das pastas. Normalmente o presidente do conselho de ministros assumia a pasta da fazenda. Não era obrigatório, mas era algo comum. Não sempre foi assim, mas por várias vezes foi isso. Então era isso, né? E ao longo foram quase 70 anos, né? E se a gente for pensar só o segundo reinado, você teve uma série de mudanças na composição dos partidos, nas lutas entre os partidos políticos, nas reformas eleitorais que foram mudando o sistema eleitoral do país, que foram transformando as relações entre os poderes e entre as instituições também. Então, o panorama era mais ou menos esse, de um regime que era diferente do que a gente tem hoje. Era uma monarquia, mas não era uma monarquia absolutista, como a gente às vezes pensa, né? Uma monarquia, sei lá, de antigo regime, em que o rei tinha poderes muito grandes e não havia outros poderes, né? Era uma monarquia liberal, digamos assim, que possibilitava representação política, eleições. O imperador nunca podia dissolver a Câmara sem logo depois chamar novas eleições para que houvesse uma nova composição. Então ele foi se alterando ao longo do tempo de várias maneiras, mas a Constituição de 1824 foi a mesma até o fim do regime, até 1889. Não houve... Bom, deu um panorama bom aqui, então vamos ouvir uma música e aí a gente volta para continuar trocando essa ideia aí.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está com o Felipe, o historiador, aqui falando sobre a época da transição do Império para a República, né? A gente está vendo aí se foi um golpe ou se foi proclamação mesmo, como a gente sempre viu aí na escola. E Felipe, você deu um panorama de como era o Império na época e como que foram os conflitos políticos partidários que levaram a essa fragilização das instituições imperiais, né? Porque nos livros didáticos parece que foi uma coisa do nada, assim, que aconteceu. Alguém deu uma canetada lá e aconteceu, e a gente sabe que não foi bem assim, né? Geralmente a gente lembra do Marechal Deodoro lá, chegando na praça um dia com um monte de militares e simplesmente derrubando esse regime como se ele já tivesse fadado a cair, né? Desde sempre. O que aconteceu é que a gente, naquele momento, em 89 particularmente, você estava vindo de uma série de conflitos políticos muito consideráveis e de mudanças no panorama político muito consideráveis que foram se dando nas últimas décadas da monarquia, que começam... alguns tendem a colocar mais ênfase na década de 60, outros na década de 70, mas tem a ver com algumas questões fundamentais. Uma delas, obviamente, é a escravidão, né? Mas não só, né? Você tem, desde o final da década de 60, você tem um movimento que parte do imperador e de alguns políticos imperiais para começar a emancipar os escravos, né? Porque a escravidão já tinha acabado nos Estados Unidos, já estava para acabar em Cuba, o Brasil ia se tornar o único país do mundo com escravos, então você tem uma questão de razão de Estado mesmo, para precisar pensar numa alternativa. Então, a partir do final da década de 60, você começa a pensar nisso, e em 71 você tem a lei do ventre livre. E outras reformas que liberta, que proclamava que nenhum escravo mais ia nascer no Império, que a partir de então as escravas só dariam a luz a libertos, a ingênuos, que eles chamavam, né? Que não eram libertos, eram cidadãos livres, mas com algumas restrições até que atingissem certa idade. E a partir daí você já tem um pouco depois da lei do ventre livre, você tem a formação do PRP, do Partido Republicano Paulista. Em parte ela se dá como reação à lei do ventre livre e a outras reformas do Ministério do Visconde do Rio Branco, que é quem proclama essa lei, quem promulga essa lei. E aí você tem a formação do Partido Republicano, mas do Partido Republicano Paulista, né? Do outro lado, né? Do lado liberal, do lado, digamos assim, mais progressista, você tem uma certa radicalização a partir do final da década de 60, quando os liberais caem do poder. Eles saem do poder no contexto da Guerra do Paraguai, é um contexto bastante complicado, e eles passam a reclamar por uma reforma completa do sistema político, do sistema institucional, diminuindo o poder da coroa, aumentando a autonomia das províncias, ampliando o direito ao voto e outras questões que acabam entrando em pauta. E se forma também um foco de republicanismo no Rio de Janeiro, na capital do Império, mas eram dois republicanismos bem diferentes, o republicanismo de São Paulo e o republicanismo do Rio de Janeiro. E eles continuam sendo bem minoritários até o finalzinho do Império, assim. Eles nunca se tornaram um movimento nacional. O republicanismo nunca foi um movimento nacional, pelo menos até 1888. Foi um movimento realmente nacional. O que você tinha eram a radicalização de alguns conflitos, especialmente a partir da década de 80, quando você começa a ter a sociedade brasileira vai se tornando mais complexa, vai se tornando mais urbana, vai se tornando mais diversa, e você vai tendo novos grupos que vão reivindicando mais influência nos negócios políticos, mais direitos políticos, mais direitos civis. E aí você tem uma série de movimentos nesse sentido
que defendem, de certa forma, uma democratização política do país pela via republicana, mas também não só pela via republicana. Tinha muita gente que se mantinha dentro do terreno da monarquia e mesmo assim reivindicava essa mudança. E um símbolo muito grande disso é o movimento abolicionista, né, que começa, principalmente na década de 80, a se radicalizar, a se tornar mais forte, né? Aí você tem um movimento que cresce muito e você vai tendo essa galera exercendo um novo protagonismo na política imperial que eles não tinham antes. Os caras conseguem ser decisivos, por exemplo, para o Ceará se tornar a primeira província do Império do país a abolir a escravidão já em 84, né? O Ceará já emancipa quase todos os seus escravos em 84, 4 anos antes da abolição. E esses conflitos que estão em torno da escravidão, em torno de questões relativas à democratização ou não do país, esses conflitos, obviamente, eles também se manifestam na alta política, né? A elite política começa a se dividir também, né? Você tinha 2 partidos nessa época específica que a gente está falando, é uma época de bipartidarismo, tirando o Partido Republicano, que tinha quase representação nenhuma. Você tinha o Partido Liberal e o Partido Conservador, que tendiam a ter 2 projetos diferentes para o país, né? E nessa época essas lutas entre esses partidos, elas vão se tornando mais tensas, assim, né? E porque está reverberando na rua, porque pela primeira vez existem movimentos organizados, existe uma galera que está tentando pautar a política de alguma forma. Então, a década de 80 é muito isso, assim, esse embate muito, muito forte. Um sentimento de crescente de caos, principalmente por parte dos conservadores, né, de setores conservadores da sociedade que estão muito preocupados não só com a questão do fim da escravidão, mas o que isso trazia para o país, né? Porque o abolicionismo não se reduzia à escravidão, existia um liberalismo radical dentro do próprio Partido Liberal e fora também, que exigia existiam reformas muito, muito consideráveis no sistema político, abertura, que ia desde a separação entre igreja e Estado até aumento do direito ao voto e maior representação política para a população, e até mesmo projetos sérios que perderam no parlamento, mas que tiveram chance de ganhar, de reforma agrária, no sentido de reforma agrária, distribuição de terra para os libertos, por exemplo. Então você começa a ter esse clima de tensão muito grande, de ausência de um consenso que pudesse fazer o país girar. E aí nisso você tem o exército mudando seu papel desde a Guerra do Paraguai, que é um elemento importante também para se explicar o que estava acontecendo lá. Bom, vamos ouvir aí mais uma música e aí a gente volta aí com o Felipe para continuar trocando essa ideia aí sobre a transição para a República no Brasil. De volta com Desobediência Sonora aqui no Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Hoje eu tô aqui com o Felipe trocando uma ideia de história do Brasil, mais especificamente sobre a transição do Império para a República. E você parou falando sobre a Guerra do Paraguai, o Exército. Isso tem alguma coisa a ver do porquê não foi uma proclamação da República e sim um golpe? Então, o Império, desde sempre, ele sempre teve uma lógica muito civilista, né? O que eu quero dizer com isso? Existia uma rejeição muito grande por parte das elites imperiais a qualquer tipo de participação de militares na política. Isso se altera. Geralmente, quando você tinha, por exemplo, você chegou a ter gente do exército, oficiais do exército em papéis de poder dentro do ministério, dos gabinetes e tal, mas, do parlamento mesmo, mas geralmente eles iam enquanto membros dos partidos políticos, não como membros da corporação em si. Então, o Duque de Caxias, por exemplo, ele era
um general que foi presidente do conselho algumas vezes, que foi ministro, mas ele era um conservador. Então, quando ele estava lá fazendo política no parlamento, ele fazia como conservador, não como general. Isso é uma coisa que começa a mudar com a Guerra do Paraguai, porque o exército cresce muito, ele se torna uma corporação mais influente, mais ciosa do seu papel político. E aí, a partir da década de 70, mas especialmente a partir da década de 80, você começa a ter alguns embates entre essa lógica civil e o que os militares chamavam de casacas do Império, os políticos do Império, e os militares sobre quais eram os limites reais da participação do Exército na política imperial, não só na política institucional, mas, por exemplo, na imprensa, se oficiais podiam ou não dar sua opinião política em jornais, se eles podiam ou não estabelecer movimentações políticas de alguma forma que influíssem diretamente nos destinos políticos do país, e isso começa a gerar uma série de conflitos entre civis e militares que acabam dispondo parte do Exército com relação às instituições, com relação... Primeiro, na verdade, aos políticos em si, aos partidos políticos, e depois, paulatinamente, às instituições. E então, a escola militar passa a ser um foco de republicanismo, e parte do oficialato do Exército, principalmente médio, baixo oficialato, passa a ser... a ter cada vez mais o componente republicano, antimonárquico, e isso vai, obviamente, gerando umas tensões importantes. O Exército foi o protagonista, obviamente, da sedição militar de 15 de novembro de 89, mas ela aconteceu pelas mãos de um general, de um marechal monarquista, que era o Deodoro, marechal membro do Partido Conservador, que num primeiro momento tinha como objetivo principal... Existem, obviamente, versões diferentes, interpretações diferentes, mas me parece que tinha como objetivo principal derrubar o governo que estava no poder naquela época, que era um governo do Partido Liberal, do Visconde de Ouro Preto, que tinha acabado de ganhar pouquíssimos meses antes, semanas antes, uma eleição para a Câmara dos Deputados, que foi uma vitória total dos liberais, uma derrota muito grande dos conservadores e dos republicanos, que tinham grandes esperanças de conquistar que o apoio político deles aumentasse. Então você tinha, por conta daqueles conflitos que eu estava dizendo, você tinha um setor da elite política já ressentido com a monarquia, isso por causa da abolição, como ela foi feita, sem indenização, que eles chamavam de uma canetada, né? Libertaram centenas de milhares de escravos, então uma parte da elite imperial já se ressentia do regime, se ressentia do Partido Liberal, que atuou muito para que a abolição se desse como se deu. Tinha medo da influência que alguns setores mais radicais, abolicionistas, tinham na política. Mas você tinha também outros setores que queriam outras coisas, que queriam, por exemplo, uma federação completa, que esse governo que eu falei do Visconde de Ouro Preto, esse governo liberal, queria ceder em partes, mas não totalmente, né? Uma semi-federação, digamos assim, era o programa. Então você tinha setores da elite política imperial, principalmente ligados ao Partido Conservador e aos partidos republicanos das províncias, mas não só, que já não tinham mais interesse ou desejo ou fidelidade às instituições imperiais, né? E aí você teve uma aliança bastante considerável de gente que atuou diretamente para que a sedição militar se tornasse também um golpe de Estado, no sentido de você derrubar um regime que era representativo, que era constitucional, que com as instituições funcionando, com eleições acontecendo. Óbvio que não eleições democráticas, como a gente espera hoje, o eleitorado era pequeno, mas você tinha instituições funcionando que foram substituídas
à força, sem haver uma mudança, uma consulta à população, por exemplo, pelas armas, né? E nesse sentido, isso não poderia ter sido feito sem atuação militar, obviamente, mas também não poderia ter sido feito sem que elementos civis muito importantes e muito poderosos dessem o apoio necessário para dizer não, nós reconhecemos a nova ordem de coisas que está aí, que acabou sendo uma ditadura que durou bastante tempo, né? Durou mais de um ano, pelo menos mais de um ano. Em alguns lugares do Brasil ela durou mais, porque até você ter constituinte, até você ter um novo regime estabelecido, você já alterou totalmente a lógica de funcionamento daquele país, você já delimitou uma série de limites aos projetos anteriores de reforma e tal, e impôs outros novos projetos por meios autoritários, né? Não havendo uma consulta popular, não havendo uma mudança pautada minimamente pela legalidade, digamos assim. Então, houve sim um papel do Exército considerável, houve um papel fundamental do Exército, houve um papel civil fundamental também, e basicamente é isso, né? Então vamos ouvir aí mais uma música pra gente voltar aí a trocar essa ideia sobre a transição do Império pra República aqui no Brasil. Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje eu tô aqui trocando uma ideia com o historiador, o Felipe, trocando uma ideia aqui sobre a transição do Império para a República. Mais um golpe, né, da nossa história do Brasil, que teve os militares aí por trás, né?
Felipe, você estava dizendo aí sobre os militares, né? Sobre o papel deles, que foi um papel muito grande. Mas como que foi a participação civil nesse processo também? Porque me parece que sempre quando tem uma movimentação militar, tem uma movimentação civil por trás também apoiando ou rechaçando, né? No caso. Ela foi bem considerável. Você tinha, como eu disse, naquela época você tinha 2 partidos funcionando, que eram os partidos que estavam no parlamento, e mais um partido que ainda era, digamos assim, embrionário, que era o Partido Republicano, que só era atuante em alguns lugares do Brasil, principalmente em São Paulo. Qual que era uma diferença assim entre republicano e liberal? Assim, tem uma diferença? Vamos pensar. Os liberais, eles tendiam nesse período que eu tô falando, porque isso obviamente teve nuances ao longo do Império, mas os liberais, eles tinham um programa federalista, mas era um federalismo que foi tendendo a ser mais democrático pela influência de alguns setores radicais ao longo, principalmente da década de 80. Eles adotavam muito o modelo anglo-saxão de organização do país. Então era a ideia de que você tinha que ter um protagonismo das localidades, tanto no processo eleitoral quanto na justiça. Eles defendiam a ideia de judiciário eleito, de juízes eleitos, por exemplo. Defendiam muita força para os juízes de paz. Eles defendiam que a polícia não poderia ter tantos poderes quanto ela tinha na época, para mudanças na lógica do inquérito policial. Eles defendiam autonomia bastante considerável às províncias, e nesse momento eles também estavam defendendo a diminuição do papel do imperador, do poder moderador no regime, o aumento do papel do parlamento, que o parlamento se tornasse, principalmente a Câmara dos Deputados, se tornasse o foco da política, no centro da política imperial, o aumento do direito ao voto, o fim do Senado vitalício, que o Senado passasse a ser eleito diretamente e temporário também. Então você tinha um programa bastante considerável de reformas que os liberais queriam, que também passava por ampliar o ensino, por tornar a justiça provincial. Então eram muitas mudanças. Os conservadores, eles tendiam a enxergar a sociedade e o Estado de forma mais hierárquica. Então eles pensavam num judiciário nomeado pelo governo central, ou seja, numa figura daquele judiciário que é o que a gente em grande parte conhece hoje, mas não exatamente igual, mas era um judiciário, digamos assim, que não tivesse uma participação popular bem grande na constituição desse judiciário. Eles defendiam maior centralização política, que as províncias não tivessem tanta autonomia. Eles defendiam menos travas à ação da polícia, menos travas à ação repressiva do Estado, digamos assim, e defendiam, entre outras coisas, eram contrários à ampliação do direito ao voto, né? Eles defendiam um sistema de eleitoral que fosse mais aristocrático, digamos assim, mais fortemente baseado na renda, na propriedade, e em outros tipos de limites ao exercício do voto por parte da população. E, fundamentalmente, nessa época que a gente está tratando especialmente, existia uma diferença fundamental entre os dois, é que os liberais foram se convertendo cada vez mais, até que se tornou bandeira oficial do partido a abolição da escravidão, até que ela se tornou abolição incondicional, sem nenhum tipo de obstáculo aos libertos se tornarem cidadãos plenos, de universalizar a cidadania mesmo para os ex-escravos, enquanto os conservadores resistiram até o fim, até quando puderam, a abolição da escravidão.
e defendiam até o fim também, até quando não foi mais possível, que se houvesse abolição, que os libertos teriam que passar por um período de teste, digamos assim, que eles teriam que por alguns anos continuar prestando serviços aos seus senhores, que eles teriam que ter uma série de limitações legais, e os seus direitos civis não fossem universais. Então você tinha esse embate, né? E os republicanos já é mais complicado porque cada um tinha seu republicanismo, né? O republicanismo paulista tendia a ser um federalismo mais conservador, no sentido de que... Mas os paulistas mais conservadores. Chocante, né? E outros republicanismos também, né? E depois da abolição, o que cresce muito é esse republicanismo conservador, que cresce no Rio de Janeiro, que era a província mais escravista do país, mais ligada ao interesse do trabalho escravo, e em Minas Gerais, que também era muito ligado ao interesse do trabalho escravo, e em São Paulo, onde já existia um partido republicano organizado. Esse republicanismo que cresce nessa época é um republicanismo muito ligado ao ressentimento e a desilusão de parte desses grandes proprietários com o fato de que o regime tinha roubado os escravos deles sem nem pagar uma indenização, né? Mas ele continua sendo minoritário até o fim. Se você pensar nacionalmente, mesmo dentro dessas províncias, ele continua sendo minoritário até o fim. Em grande parte, você tem também um outro republicanismo que é mais radical, mas do outro lado do espectro, que é gente que não via mais nos partidos monárquicos capacidade de fazer as reformas mais radicais que eles advogavam para o país, e que vão se desiludindo também com a monarquia, que queriam um federalismo mais democrático, que queriam maiores direitos civis e políticos, que queriam uma integração mais rápida dos libertos na sociedade, inclusive por distribuição de terra e tal, mas que se desiludem com o fato de que o regime também não estava conseguindo dar conta de realizar essas reformas mais radicais. Então, naquele momento você tinha os dois extremos, tinham críticas bastante consideráveis a fazer aos partidos políticos e ao fazer ao sistema político como um todo. E isso acaba gerando uma fragilização muito grande das instituições, que acaba encorajando certos setores mais com bala na agulha para realmente ir além e falar, não, a gente precisa derrubar isso aqui está carcomido, isso aqui não resolve mais nossos problemas. Mas é claro que se não fosse a força das armas, não teria ocorrido como foi, porque eles não eram maioria nem elite política ainda, né? Então você precisava da atuação militar para que aquilo que era um objetivo, uma expectativa de alguns se tornasse realidade. Bom, vamos ouvir então mais uma música e aí a gente volta para trocar essa ideia aí. Uma nova vida, só
aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje estou aqui trocando uma ideia com o Felipe, o historiador aqui, falando sobre a transição do Império para a República no Brasil. Felipe, você falou bastante sobre, né, as brigas aí no poder, as armas, os militares e tudo mais. E como que era o caldo social em relação ao povo mais pobre, né? Os escravos libertos, a população a população pobre em geral. Existia alguma movimentação social popular nessa época ou não tinha ainda, não se conformava nada ainda? Extrema, muito grande, assim, a década de 80, de 1880 principalmente é marcada por isso, né? O abolicionismo foi o que foi mais notável, né? E ele se torna mais radical ao longo da década porque existia uma possibilidade, existia uma aliança entre o Partido Liberal e o abolicionismo que quase conseguiu encaminhar o fim da escravidão de forma mais gradual, mais inclusive com alguma possibilidade de que os libertos pudessem se criar colônias agrícolas para os libertos trabalharem e de lá se tornarem proprietários de seus próprios lotes de terra, que já era um início de reforma agrária. Esse projeto foi derrotado no parlamento. E aí quando os conservadores assumem o poder com o ministério altamente escravocrata do Barão de Cotegipe em 85, eles começam uma reação escravocrata muito grande. Então o abolicionismo, principalmente a partir desse momento, que antes era um movimento mais pautado pela legalidade, por atuar dentro das instituições, por atuar na imprensa, atuar em movimentações pacíficas, em protestos pacíficos e tentar ir desmontando a escravidão. Aos poucos ele começa a se tornar muito mais radical e partir muito para ação direta. Aí começa, por exemplo, aqui em São Paulo, que é um foco fundamental de atuação dos abolicionistas mais radicais, você começa a ter fuga de escravo pra caramba, porque os abolicionistas estão em contato com os próprios escravos que estão cada vez mais tomando essa potência de acabar com a própria escravidão por si mesmos, né? Então você começa a ter muita fuga de escravo, você começa a inclusive ter assassinatos de senhores, de feitores, você começa a ter uma proliferação de quilombos famosos, como o Quilombo de Santos, do Rabaquara lá em Santos, que congregou centenas, milhares de pessoas em alguns momentos. Então, nessa época os caifazes, os cometas, né, que são gente do povo mesmo, gente popular, gente que a gente chamaria hoje de uma classe média baixa, galera remediada, pobre mesmo, que atua diretamente nas fazendas para ajudar a mobilizar e organizar os escravos. E a situação em São Paulo se torna tão grave que os próprios proprietários de escravos de São Paulo decidem emancipar seus escravos alguns meses antes da abolição. Então, quando teve o 13 de maio, São Paulo já tinha pouquíssimos escravos, porque a movimentação popular foi tão intensa que os senhores decidiram, temendo essa movimentação e com a tentativa de pelo menos fazer com que os escravos continuassem nas fazendas trabalhando, ganhando salário, prometendo outros tipos de garantias, manter os anéis para dar os anéis para manter os dedos minimamente, né? E isso acontece em outros lugares do país, mas não é só, né? Você começa, principalmente no Rio de Janeiro e em nas poucas outras grandes cidades que existiam no Brasil, Recife, Salvador, você começa a ter uma movimentação popular muito grande, política muito grande, que se torna cada vez mais um sinal dessa efervescência política. A década de 80 começa a assistir campanhas eleitorais feitas na rua, comícios eleitorais, meetings, manifestações de vários tipos, grandes manifestações urbanas, gente indo até o parlamento, se reunindo em torno do parlamento, atuando de forma muito intensa para pautar a política imperial. Então é um momento em que há um medo muito grande de setores da elite com relação a essa movimentação. Há um medo muito grande do liberto, né? Não só do liberto, mas também
dos livres, da população livre em geral, que começa a atuar de forma mais incisiva, assim, reivindicando outras coisas para além do que geralmente se reivindicava, né? E isso acaba sendo decisivo também para que alguns setores da elite comece a exigir maior repressão, maior atuação do Estado no sentido de dar uma resposta firme, né, para essas movimentações, para essas ameaças à ordem, à hierarquia social. Só que o Estado não consegue fazer isso, né? E tanto que a abolição é muito isso, né? Você chega num extremo tão grande que você tem lá o próprio Partido Conservador tendo que assinar a Lei Áurea, porque fazer passar a Lei Áurea, o próprio governo conservador, porque não tinha mais como segurar aquilo. E a partir daí o Partido Conservador fica bem desnorteado, você tem uma divisão muito grande no Partido Conservador, ele não consegue mais encontrar respostas ao país, e o Partido Liberal começa a se rearticular na oposição e começa a tentar estabelecer um novo projeto reformista, moderadamente reformista, de país, com algumas transformações que para uns não eram bastante, para outros eram demais. E aí é nesse caldo que você tem a ruptura institucional, você tem o 15 de novembro, quando o Partido Liberal está no poder, com uma maioria parlamentar muito considerável, com uma possibilidade de ir adiante com esse programa reformista. O Império desaba, né? Ele é derrubado e aí você entra numa fase ditatorial, que foi a fase do chamado governo provisório, que durou até pelo menos 1891. Então vamos aí ouvir mais uma música e aí a gente já volta para continuar conversando aqui sobre esse assunto. Flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi. Aqui não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra. Sempre a mil, aqui, África, Brasil. Pra quem fingiu que não viu, a cultura resistiu. Num faroeste de caboclos revolucionários, é o Zé Zumbi que zumbazinho zoado do zumbizado além da rua. Quem faz é você no proceder. Querer é poder, atitude é viver. Hoje, centuplicarei o meu valor, eliminando a dor que afeta o meu interior. Querem nos destruir, mas não vão conseguir. Se aumentam a dosagem, mais iremos resistir. Evoluir, não se iludir com o inimigo que transforma cidadão em bandido, perito em latrocínio. Os hereditários sempre tiveram seus planos. Ao lado de uma par de dólar furado, falso e se encantam. É cadeira de balanço ou é cadeira elétrica? Gatilhos, tiros na favela e o sangue escorre na viela. Um dia sonhei que no campinho da quebrada era uma fábrica da Taurus. Ainda bem que era um sonho, aí fiquei um pouco aliviado. Mas algo em meu pensamento dizia pra mim: se na periferia ninguém fabrica arma, que abastece isso aqui? O sistema não está do lado da maioria. Já estive por aqui, sei lá quantas vidas e continua a covardia. Somos madeira de cupim no rói, a gente supera todas as drogas e as armas que estão aqui, devolveremos em guerra. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi. Aqui não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra. Mundo abominado, desorientado, não seja um minigame manipulado. Ignoração do sistema, mas por outro lado, faça sua taboca, levante sua paliçada. Prepare-se, não acredite em contos de fardas. A fumaça é o veneno que destrói as flores. A visão do mundo, diversos fatores, subjugado a valores. Consome a essência, em troca a sobrevivência. Assim espalham a doença, a fé, a crença. E o povo lamenta, tantos destroços, tanta perda. Fio de 500 volts em muitas consciências. Vejam, pulseira de ozônio,
pânico da atmosfera. As coisas não estão nada bela, é só esse planeta Terra. Acredite, há milhões de anos o poder impera. O oprimido resiste e o opressor insiste na guerra. Refúgio, ver nuvem negra brilhar, sistema o alvo certeiro. O mal aplicado diante de princípios morais. Lamentos, levantamentos, históricos monumentos. Carne e osso, meu corpo não é blindado, seu peito. Biografia, plano real, agora nos encontramos mal. Excelentíssimo senhor presidente do território nacional, do sistema escudo, guerrilheiros do mundo, tudo que 13 levou. O zumbi, o redentor, agora o jogo virou. Quilombo guerreou, periferia acordou, cansamos de promessas. Volta pro mato, capitão, pois já estamos em guerra. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi. Aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra. Meditação, hino da redenção. Os deuses encorajaram as almas dos fortes a não se prender à ilusão. Na sombra do otário que se esconde o mané. Na hora que o bicho pega que a gente vê qual é que é. Evite atrasalado, tem pangaré que não vale um prato. Aqui é lobo do mato, tem xerife assustado com um cavaleiro solitário. Abre-te sésamo, quem não gosta de cara pálida. Acham que sabe de tudo, mas na verdade não sabem nada. Controlam as doenças, controlam dinheiro, controlam os cartéis, controlam os poteiros, modificam o ar, criam cérebros atômicos. É o pai de família no bar enquanto o filho está matando. Sugam da terra, injetam no próprio homem, alteram a natureza, óleo no mar, fogo no monge. Jardins do Éden, as flores têm cheiro de morte. Olhe o seu próprio coquetel molotov. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi. Aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E a gente está hoje falando aqui com o Felipe, historiador, aqui sobre a transição do Império para a República. É impressionante quando a gente vai falando sobre a história do Brasil, como muitas coisas se parecem em diversos momentos, assim, né? Participação dos militares, os golpes que parecem mais conciliados do que outra coisa. E eu queria saber de você sobre um paralelo com outros momentos históricos desse momento que você estuda mais e até com hoje mesmo, né? Que a gente tá aí numa crise política e econômica danada, um governo autoritário apontando aí para entrar no poder. Quais as diferenças que você vê dessa época com outras na história do Brasil, como o golpe de 64, Estado Novo e tudo mais? Eu acho que as disputas não são tão distantes assim. Eu não sei falar muito sobre o exército em si, porque minha área é mais a questão dos civis mesmo. Eu acho que naquela época existia um setor do exército que era progressista e efetivamente achava que a monarquia tinha que cair porque ela era corrupta, porque ela era corrompida e porque a república seria mais liberal, mais democrática. E existia outro setor do exército mais alinhado com esses elementos mais reacionários, mais conservadores. Então eu não acho que as expectativas fossem iguais. Talvez em 64 houvesse menos, elas fossem mais iguais. E talvez hoje elas sejam mais iguais. Com relação aos civis, às lutas civis, às lutas políticas, eu acho que é isso. Eu acho que existe no Brasil e sempre existiu, uma dificuldade muito grande de se avançar qualquer agenda mais democrática e mais progressista, porque elas geralmente causam reações muito desproporcionais, digamos assim, né? Eu acho que geralmente você tem essa desestabilização porque as coisas passam a não ser mais tão previsíveis assim. Os setores da população que antes não apareciam tanto começam a aparecer mais, sempre apareceram de alguma forma, mas houve muitas revoltas no Império, mas chega um momento em que alguns setores começam a efetivamente reivindicar poder político, né, influência política, e isso causa um pânico
em alguns grupos políticos, alguns setores da sociedade. Eu acho que há também sempre em qualquer situação de conflito muito grande, como foi naquele momento, como é hoje, como foi em 64, você tem uma necessidade de embaralhar as cartas do jogo. Isso acaba sendo quase uma necessidade histórica de gente que está perdendo naquele momento, de embaralhar as cartas do jogo para tornar o jogo menos jogável para quem está ascendendo, para quem está disputando poder. Então você tem, por exemplo, elementos mais liberais, elementos progressistas. No momento que eu estudo elementos do abolicionismo, por exemplo, que desaparecem depois do golpe de Estado, desaparecem depois de 15 de novembro, que deixam de ter uma influência efetiva na política imperial, que deixam de ter, na política brasileira, não mais imperial, que deixam de ter uma voz, porque aquele horizonte de possibilidades que estava dado, que guiava a atuação desses caras num sentido de democratizar a política do país e mesmo a sociedade, ela deixa de estar entre o horizonte de possibilidades. Eu acho que isso acontece muito porque por causa disso mesmo, assim, essas tensões, o Estado, as instituições deixam de dar conta de resolver essas tensões de forma, digamos assim, entre aspas, pacífica, né? Dentro das instituições comuns, dentro do parlamento, dentro desse jogo liberal que a gente conhece, e isso acaba encorajando os poderosos, muitos poderosos, a tomarem as coisas por si mesmos e darem uma solução final às questões. Agora, quanto à questão em si lá, em 89 pelo menos, não era a monarquia ou república em si, né? Havia algo muito maior em jogo do que o regime em si, né? A questão não era que a monarquia era melhor do que a república, mas, pelo contrário, a questão lá era que você tinha possibilidades que foram, por uma série de motivos, barradas, porque a República não foi proclamada de forma democrática, ela foi instaurada a partir de uma ruptura com a ordem legal, e isso causou, obviamente, a ascensão de um regime autoritário que durou algum tempo, né, e que remoldou o país posteriormente, que é o que aconteceu de outra maneira em 64. Também se esperava que 64, dizia que se esperava, né, esses liberais que apoiaram o golpe militar em 64, me parece que muitos deles achavam que iam tomar conta da situação logo e que os militares iam ser escanteados, e isso não se provou verdadeiro, né? Foram 20 anos de regime autoritário, então é difícil dar uma razão simplesmente por porquê que o Brasil tem essa tradição de ruptura, né, tão grande assim. Mas eu acho que tem a ver com um desconforto muito grande com a ascensão de outras vontades políticas, de outros desejos políticos, de outras perspectivas políticas que não estavam dadas no momento anterior, e que o regime em que elas nascem precisa minimamente lidar com elas, sem esmagá-las totalmente, mas muitos querem que elas sejam esmagadas de alguma forma, e portanto eles rompem com a legalidade para também possibilitar que essas novas potencialidades aí se tornem de alguma forma realidade, né? Eu queria agradecer muito aí, Felipe, por você ter colado aqui para trocar essa ideia com a gente sobre a história do Brasil, que acho que a gente está num momento bastante importante para conversar muito sobre isso, né? Porque acho que estudando a história a gente entende um pouco como a gente chegou até aqui, né? E aí essas semelhanças acho que não são meras semelhanças, né? Tem uma continuidade das coisas, então é importante todo mundo entender o que aconteceu. E aí eu queria agradecer bastante e aí deixar esse espaço para você falar e deixar uma mensagem se você quiser, deixar algum contato, divulgar alguma coisa. Aí então o espaço é seu agora. Eu só queria agradecer também pelo espaço e pelo convite, e
estamos aí tentando construir alguma coisa que não seja sempre só baseada em ódio, né? Algo para além disso. Quem quiser ouvir Desobediência Sonora, vai ao ar na Antena Zero todas as quintas às 18 horas. E para quem não conseguir ouvir no dia, é só acessar o Mixcloud da Antena Zero e lá tem toda a programação da Antena Zero para poder ouvir depois em streaming. E para quem também quiser acessar o conteúdo do Desobediência Sonora, que tem todos os programas que a gente já gravou, é no desobedienciasonora.milharal.org. Valeu, até quinta-feira.